Capítulo 24. Com terror absoluto, Theo se agitava no colchão. Via e revia o corpo de Clarice desaparecer no mar. A água explodia em espuma branca e sugava a mulher de sua vida. A mulher da minha vida. Tentou alcançar a chave na mesa de cabeceira. Girou o corpo, pois a mão esquerda nem a direita chegava tão perto. De lado na cama, aproximou-se da lateral, esticando o braço o máximo que podia. Os dedos tocaram a cabeceira, mas não alcançava a chave, que havia escorregado pelo tampo. Esforçou-se ainda mais, deixando que as argolas espremessem seus punhos. Finalmente conseguiu. Livrou-se das algemas e correu para fora da casa. Tirou as roupas, entrando no mar. A água salgada fritou suas feridas. Girou a cabeça buscando área em que Clarice havia sumido. Sentiu-se impotente e um tanto idiota, porque era tudo muito parecido e ele não tinha nenhuma referencial. A maré estava alta. Quando teve a impressão de que estava próximo do local certo, notou que não dava pé. Fincou os dedos numa rocha represa de musgos. Fincou os dedos numa rocha repleta de musgos e escorregou quando um ouriço espetou a ponta do seu polegar. Voltou a subir na rocha. Gritou por Clarice. Pensou ter visto uma sombra humana no azul esverdeado das águas, mas quando nadou, não encontrou nada. Quanto tempo tinha passado? Mais de 3 minutos, sem dúvida. Talvez 5. Até. O medo maior era que Clarice tivesse sido arrastada para o fundo. Não considerava a possibilidade de que ela tivesse se afogado. O mundo não perderia alguém tão especial sem nenhuma cerimônia. Seria injusto, criminoso. O mar ganhava um forte tom vermelho. O sol se espreguiçava no horizonte e o céu havia se fundido no conjunto escarlate. Theo continuava a boiar, com maior dificuldade agora, pois as águas pareciam determinadas a engoli-lo. Mergulhou de olhos abertos. A impotência da natureza o deixou sem fôlego. Teve que nadar de volta à terra. Seus ossos rangiam como um vento frio. Era uma sensação estranha. Seu cérebro permanecia lógico, embora seu corpo se rendesse a reações involuntárias. Sentiu-se mal, pois só conseguia pensar em tragédias. Viu o corpo de Clarice na mesma hora. Estava próximo à encosta, preso entre duas rochas, numa posição improvável. O rosto dela estava coberto pelos cabelos, mas parecia acima do nível da água. Os braços caíam ao lado do corpo, balançando grotescamente ao sabor das ondas. De resto, Clarice não se mexia. Theo não pensou em mais nada. Entrou na água. Seu peito e seu braço direito sofriam pontadas dilacerantes. Impulsionou as pernas, desenhando braçadas no ar, pois queria que Clarice guardasse a imagem daquele salvamento como algo heróico. Quando chegou
Quando chegou à rocha, foi difícil se apoiar. Sua vista estava turva pelo frio ou pelo cansaço. Teve que segurar nos braços de Clarice e escalar seu corpo. O vestido estava encharcado e rasgado. Quando montou sobre ela, viu sangue. As escoriações apareciam em toda a parte inferior do corpo, com foco principal na região lombar. Clarice estava consciente, mas desorientada. Arfava e parecia ter engolido muita água. Seus batimentos cardíacos também estavam acelerados. Fica calma, estou aqui, ele disse. Rasgou o vestido dela. Não havia nada por baixo e tentou virá-la de costas. A água batia forte, jogando-os contra as pedras. O sangue jorrava de um corte profundo que havia transformado a nádega esquerda em um pedaço de carne disforme. Ela tremia e tossia em balbúcios incompreensíveis. Ele pensou tê-la ouvido chamar por Breno, mas evitou tomar aquilo como algo pessoal. Precisava desconstruir a imagem de Clarice, sua Clarice e todo o remorso que guardava dela. Tinha conhecimentos suficientes para salvá-la e teve orgulho dessa certeza. Num breve movimento, ergueu a bacia dela e amarrou o vestido na altura das nádegas. O procedimento ajudou a estancar o sangue e ele pôde removê-la. Puxou Clarice pelas axilas, mas ela parecia mais pesada do que nunca. O esforço era desumano. Precisou arranjar outra posição. Colocou-a sobre seus ombros e nadou, embora o peso em sua nuca e suas costas fosse enorme e ele afundasse com frequência, engolindo água salgada e perdendo os sentidos por um centésimo de segundo. Clarice escorregava e ele já não tinha controle da situação. Mal conseguia manter-se boiando. Naquele instante, enquanto seus pés buscavam alcançar a areia e constatavam que ainda estava muito fundo, pareceu-lhe interessante que os dois morressem ali, embalados pelos braços sedutores do Oceano Atlântico. Pensou nessa expressão, braços sedutores do Oceano Atlântico, e teve certeza de que algum escritor já a tinha usado em um romance. Soltou um pouco os braços dela, disposto a deixá-la ir primeiro, mas então seus pés tocaram o banco de areia e ele se sentiu muito vivo, seguro e cheio de si outra vez. Estendeu Clarice acima do nível da água e fincou os pés na areia, vencendo a correnteza e, depois, a onda de rebentação. Clarice estava empalidecendo e ainda tossia. Seus cabelos longos grudavam no peito de Theo, de modo que ele se sentiu como um príncipe encantado que resgata a vida da amada. Quando entrou na casa, já estava bastante emocionado e havia desistido de encarar a situação com distanciamento profissional. O sol poente atingia as paredes brancas num desenho bonito. Ele deitou Clarice na cama em que ela havia dormido, pois a do outro quarto estava imunda. Agitou os travesseiros ao lado do corpo. Após breves verificações, ficou aliviado. Seu estado não era tão grave quanto havia parecido em alto mar.
Clarice não tinha sofrido ferimentos na parte superior do tronco ou na cabeça. Ainda assim, parecia muito pequena e machucada, como uma sereia sangrenta. As costas e a batata da perna apresentavam lesões profundas, mas a região glútea era a mais crítica. As linhas das nádegas serpenteavam até uma parte que expunha a carne saliente, levemente inclinada para fora. Theo se aproximou do rosto dela. Por um instante, desejou que Clarice não estivesse respirando para que pudesse tocar seus lábios sob a desculpa de uma respiração boca a boca. Estavam muito próximos um do outro e ele olhava para os olhos semicerrados dela. Dizem que se pode ver a alma através dos olhos. Nos de Clarice, ele viu serenidade e afeição, uma declaração de amor muito verdadeira que preencheu seu coração. Cobriu o rosto com as mãos, chorando. Pela primeira vez, não forçava nem tinha interesses naquela emoção. As lágrimas apenas saíam. Sabia que era uma revelação que poucos experimentavam. Amor em estado bruto. A essência da vida. Tudo se reordenava e ganhava sentido. Ele havia agido por impulso. Havia tentado controlar Clarice, mas agora percebia quanto seu domínio era insignificante. Como um quebra-cabeça de encaixe perfeito, precisaram chegar àquele extremo para entender que se amava. Abraçou Clarice com força, pois ela também devia estar emocionada. Aquele era o momento mais importante da sua vida. Ele tinha certeza. Abraçou-a e chorou no ombro dela. Clarice continuava a tossir e respirar secamente, mas ele pôde ouvi-la dizer com nitidez: "Te amo. Também te amo, Clarice. Você é a minha princesa." Beijou-a por muito tempo, beijos estalados e, então, um longo beijo final que fez com que a tosse dela acabasse. "Vou ter que te sedar. Não vai doer? Sei o que estou fazendo. Você vai ficar bem."